Salve, salve, convênio Semal. É um prazer em revê-los. Infelizmente, essa pandemia aí nos afastou um pouco, mas estamos criando aí mecanismo para dar continuidade ao nosso programa, dar continuidade ao nosso sonho, que é entrar na universidade. Então, assim, no primeiro bimestre, nós vimos o que aconteceu no Brasil no final do século XIX e no início do século XX. Nós vimos a transição da monarquia para a República Brasileira. Nós vimos que o Brasil ele estava passando por várias transformações, mas transformações tardias, né? Nós vimos que o século XVIII foi um século de muitas mudanças políticas, econômicas, sociais. Nós vamos ter várias revoluções, Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a independência dos Estados Unidos. Isso vai ser uma grande influência para o mundo todo. E essas transformações, o que parece que chegou no Brasil no final do século XIX e início do século XX. Estou falando da República, estou falando da democracia, estou falando da mão de obra assalariada, estou falando também da industrialização. E nós vimos que a República Brasileira ela surge nesse contexto histórico. Um contexto onde o mundo passava por muitas mudanças e o Brasil também caminhou junto aí nessas mudanças que foram proporcionadas por vários movimentos que aconteciam na Europa. No século XIX, que foi o nosso foco do bimestre passado, nós vimos que a tecnologia ela avançou demais. Os países ricos e industrializados europeus vão investir em novas tecnologias. E junto com veio a necessidade também da expansão comercial. Não naqueles moldes lá do século XVI das grandes navegações marítimas e comerciais. Agora os países europeus vão adentrar a África, a Ásia e a América atrás de matérias-primas, mão de obra barata e principalmente novos mercados consumidores. É o chamado imperialismo. França, Inglaterra, Bélgica, Rússia, Estados Unidos, Japão são as novas nações imperialistas. E nós vamos ter uma nova divisão política, econômica no globo. Países ricos e industrializados imperam sobre os países pobres, subdesenvolvidos. E essa lógica, inclusive, chegou no Brasil, né? As mudanças que vieram no Brasil veio a partir dessas transformações, né? A proclamação da República Brasileira, o fim da escravidão, como nós vimos no bimestre passado. E o século XX ele vai dar continuidade a essas disputas, essas mudanças, essas transformações que ocorreram no século XIX. Outras nações vão se industrializar, algumas nações, já no início do século XX, vão investir na chamada indústria bélica, principalmente a Alemanha, e vai começar uma grande disputa, uma grande concorrência, não apenas comercial, mas uma disputa política, uma disputa pelo poder. Pensem vocês, no início do século XX, o mundo já estava dividido entre as potências industrializadas, entre as potências imperialistas. Aí outras nações se industrializaram, como a Alemanha, a Itália, a Áustria-Hungria. E o que acontece? Não tinha como redividir o planeta de uma forma diplomática. Então a solução para isso foi um conflito. Vai ficar conhecido como a Primeira Guerra Mundial. Quando nós falarmos da Primeira Guerra Mundial, eu quero que vocês lembrem da corrida imperialista. Eu quero que vocês lembrem das rivalidades econômicas. As charges aí no slide mostram muito bem isso, né? Olha os tubarões aí lutando. Quem são esses tubarões? São as nações industrializadas, ricas, disputando os continentes pobres, que o outro slide mostra, né? A África, a Ásia, dividida entre as nações ricas europeias. Então, essa Primeira Guerra Mundial, ela vai se dividir em dois blocos. A chamada Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Áustria-Hungria e a Itália, e a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, pela França e pela Rússia.
O historiador Erich Hobsbawm, ele afirma que a Primeira Guerra Mundial ela surge a partir dos países de industrialização antiga contra os países de industrialização tardia. Esse slide aí mostra um pouco disso, né? Quais foram as nações que se industrializaram primeiro? Inglaterra, França e a Rússia, é a chamada Tríplice Entente. Quais nações se industrializaram depois? A Alemanha, a Itália e a Áustria-Hungria, é o que nós chamamos de Tríplice Aliança. Então, assim, o que vai acontecer? Essas rivalidades vão somadas, né, aos conflitos históricos, os conflitos étnicos, os conflitos religiosos, vão potencializar uma rivalidade muito grande. A Europa virou o quê? Virou um barril de pólvora, como muitos livros aí afirmam. E esse barril de pólvora ele vai ser aceso pelo ataque, na verdade um atentado que ocorreu em Sarajevo, em 1914. E um grupo sérvio vai assassinar o arquiduque austríaco Francisco Ferdinand. E isso foi o estopim para o início de um novo conflito na Europa. Esse conflito vai ficar conhecido como a Primeira Guerra Mundial. Um aluno uma vez me perguntou: professor, essa foi a primeira guerra da humanidade? Claro que não. Desde da Grécia Antiga, da Roma Antiga, passando pela Idade Média, nós sempre tivemos muitos conflitos. Mas esse conflito teve um ingrediente muito interessante, que foi a tecnologia. As armas, aviões, tanques, todos vão estar voltados para a guerra. E um outro fator muito interessante dessa Primeira Guerra Mundial foi a rapidez, né, que a tecnologia fez com que a guerra ficasse mais rápida e mais letal. Essas várias armas fizeram com uma grande destruição, principalmente dentro da Europa. A Primeira Guerra Mundial ela foi mais Europa, certo? Porém, ela tem uma extensão, tem consequências globais, que é isso que o mapa aí desse slide ele tenta mostrar. As consequências globais, né? Como esse conflito vai acontecer. A Áustria vai declarar guerra à Sérvia, a Rússia vai ficar ao lado dos sérvios, a Alemanha vai ficar ao lado da Áustria-Hungria e começa o conflito, a chamada Guerra Relâmpago. A Alemanha vai mandar tropas suas para o Ocidente para combater França e Inglaterra, vai mandar tropas suas para o Oriente para combater a Rússia, e assim a guerra se alastra por dentro de toda a Europa. E é importante lembrar o seguinte: essa Primeira Guerra Mundial ela vai ter 3 momentos. Guerra de trincheiras, vai ter a contenção dos aliados e depois vai ter a vitória de Inglaterra, França e Estados Unidos. Nessa guerra, eu quero lembrar, nosso foco não é a Primeira Guerra Mundial, não é esse contexto histórico todo, mas é importante lembrar que 1917 foi um ano-chave nessa guerra. A Rússia vai passar por uma grande revolução, a chamada Revolução Russa de 1917, e vai sair da guerra, certo? E quando a Rússia sai da guerra, entra Estados Unidos. Nesse mesmo ano entra Estados Unidos na Primeira Guerra e entra para se tornar a principal potência mundial. Não podemos esquecer do ano de 1917. Inclusive, nós temos um filme que foi lançado no ano passado, que disputou o Oscar, né, que fala sobre o 1917, dando a importância para esse ano, né? Na verdade, foi o ano definidor da guerra. Em 18, a guerra termina, e a guerra termina com a destruição da Alemanha, com o Tratado de Versalhes, com a Liga das Nações, mas termina também com uma pandemia extremamente destruidora, chamada de gripe espanhola, certo? Professor, essa gripe espanhola com certeza surgiu na Espanha, não é verdade?
Existem duas hipóteses aí para a gripe espanhola. Uma hipótese é o seguinte: a epidemia vai surgir na cidade de São Sebastián, na Espanha, após a passagem de soldados americanos para o fronte das trincheiras francesas, já no início de 1918. Essa é a primeira hipótese. A Espanha era considerada uma nação neutra. A Espanha não se envolveu na Primeira Guerra Mundial. Então, várias nações circulavam pela Espanha, porque a Espanha não estava na guerra. E alguns soldados que passaram pela essa cidade de São Sebastián vão deixar um vírus que vai ter uma gripe forte dentro da cidade, vai pegar várias partes da população, certo? Vai deixar alguns mortos, e alguns acreditam que essa gripe surgiu na Espanha por culpa disso. Por isso o nome gripe espanhola. O que, na verdade, muitas nações não queriam mostrar, né, que seu exército estava com essa epidemia, outra nação também não queria mostrar fraqueza, vendo seus soldados morrerem com essa epidemia. Então, o único que levou para a imprensa o crescimento do vírus, da epidemia, foi a Espanha, por isso ganha o nome de gripe espanhola. A outra hipótese da gripe espanhola é que essa doença surgiu nos Estados Unidos e que soldados norte-americanos trouxeram esse vírus para a guerra. Eles entraram em 17, foram vitoriosos em 18. Em 18, um grupo de soldados vai trazer para o fronte de guerra. Vai pegar os soldados ingleses, vai pegar os soldados franceses, inclusive os alemães. Tanto que essa primeira onda, a chamada primeira onda da gripe espanhola, que é em meados de março, abril, maio e junho, vai ficar mais nessa área da guerra. Não vai pegar a África, não vai pegar a Ásia e não vai pegar a América. Mas essa primeira onda já é uma onda destruidora, já deixa vários mortos. Qual a grande questão? Os governantes, os presidentes, mais preocupados com o final da guerra e com a reconstrução das nações, não deram tanta importância para essa epidemia. Tratavam a epidemia como uma gripe dos 3 dias, como o slide mostra aí, que nós estamos comentando. Quais eram as características dessa primeira onda da gripe espanhola? A rápida elevação da temperatura, rosto vermelho, dor de cabeça, ossos doloridos. Durava 1 semana e, para alguns, era letal, certo? Vale lembrar que a gripe espanhola, ela tinha como público-alvo jovens e adultos, certo? Nós vamos falar mais sobre isso lá na frente. Mas assim, essa primeira onda vai pegar principalmente soldados. Os soldados voltam para suas casas e levam para suas nações o vírus, e esse vírus ele vai se propagar, saindo de uma epidemia e virando uma pandemia. Porém, em meados de setembro, outubro de 1918, nós vamos ter a segunda onda dessa gripe espanhola, e que ela vai deixar de ser conhecida como gripe espanhola, vai ganhar um outro apelido, a peste assassina. Certo? É uma coisa interessante a gente observar, né? Como a história ela esclarece algumas coisas interessantes para a gente. Os governantes não deram importância na primeira onda, deixaram rolar. E quando ela veio, em um segundo momento, ela veio mais forte. Ela veio 25 vezes mais letal do que a sua antecessora. Inclusive, 80% das pessoas que foram atingidas por essa pandemia, elas não aguentaram a pandemia, morreram, né? E agora não tinha mais essa história de gripe de 3 dias, de 1 semana, não. Pegou-os de manhã, à noite estava morrendo. Essa peste assassina, essa gripe espanhola, ela vai se alastrar agora pelo globo, África, Ásia, América, e vai mostrar muita força, muita intensidade. E as características dessa segunda onda? O rosto azulado, tosse constante, catarro com sangue e sangramento. Era uma coisa horrível, né? Os relatos da época mostram algo horrível.
As pessoas, quando pegavam a gripe pela parte da manhã, pela parte da tarde, estavam colocando sangue pelo ouvido, pelo nariz, pela boca. E essa gripe, ela vai se espalhar pelo mundo. Eu tenho aqui, nesse próximo slide, vocês estão observando aí, alguns números da gripe espanhola no mundo. Certo? É difícil colocar números exatos, porque não tinha como, por exemplo, contar aqueles que foram afetados. Algumas pessoas morriam e ninguém contabilizava. Imagina que foi em âmbito global. Hoje, no coronavírus, a gente já tem dificuldade, né? Imaginem no início do século XX. Então, assim, alguns estudiosos, alguns pesquisadores afirmam que cerca de 500 milhões de pessoas foram infectadas pela gripe espanhola, certo? E dessas 500 milhões, 100 milhões morreram, entre 70 e 100 milhões de pessoas morreram. Só para a gente comparar a grandiosidade dessa gripe espanhola, 15 milhões de pessoas morreram nos 4 anos de guerra, da Primeira Guerra Mundial. 15 milhões. Vocês imaginam que a gripe espanhola, em um ano, na verdade, a segunda etapa, que durou 4 meses, 3 meses, arrebentou, triplicou o número de mortos, né? E ficou entre 75 e 100 milhões de mortos. Só aqui no Brasil morreram 35 mil pessoas, inclusive o presidente da República da época, né? O Rodrigues Alves, o presidente do Brasil, morreu. Hoje todo mundo ficou assustado aí. O prefeito do Rio de Janeiro hoje declarou que está com coronavírus. O governador do estado do Pará, o Helder Barbalho, hoje colocou nas suas redes sociais que está com coronavírus. Isso não é novidade, não. Veja aí a gripe espanhola. A gripe espanhola matou um presidente da República. Não que eu esteja desejando a morte do nosso presidente Bolsonaro com o coronavírus. Mas eu quero dizer para vocês que isso já aconteceu na história do Brasil. E a comparação, né? Gripe espanhola e coronavírus. Tem algumas diferenças aí, tem algumas coisas muito parecidas. Por exemplo, diferente do coronavírus, a gripe espanhola teve maior alvo entre adultos e jovens e poupava idosos e crianças. Professor, por que isso? Antes da gripe espanhola, no final do século XIX, nós tivemos a gripe russa. E foi desenvolvido alguns remédios que vão criar anticorpos, principalmente para os idosos. É uma das hipóteses para os idosos não sofrerem muito com a gripe espanhola. Professor, mas morreu idoso? Morreu. Mas o público-alvo era principalmente jovens e adultos, certo? Durante a gripe espanhola, os governos não optaram pelo isolamento social, o que potencializou a propagação do vírus. Observem aí, ninguém acreditou, era só uma gripezinha, lembrem lá. E isso se alastrou muito e matou toda aquela quantidade de pessoas que vocês viram ainda agora. E assim como no início do coronavírus, né? Tem algumas nações que estão sofrendo por culpa disso. A Itália, os Estados Unidos é um exemplo. Ainda bem que o nosso ministro da Saúde teve uma sensibilidade maior, os governadores tiveram uma sensibilidade de investir no isolamento social. Eu acredito, inclusive, muito nesse isolamento social. Eu acho que é uma das ferramentas que nós temos para conter o avanço dessa pandemia, né? A gripe espanhola também afetou a economia mundial. Todo mundo assustado com o que está acontecendo hoje. Pessoal, a prioridade é a saúde, certo? A economia a gente vai resolvendo depois. E a gripe espanhola afetou, o coronavírus está afetando também, mas isso vai passar. O importante é a saúde. A gripe espanhola abriu os olhos para o investimento em saúde pública no Brasil. Depois da morte do Rodrigues Alves, começaram a ser construídos mais hospitais e uma política preventiva para a saúde. Começou a se olhar para a saúde pública de uma forma diferente. Imaginem,
Se hoje nós temos dificuldade com a saúde pública, imaginem no início do século XX, como essa dificuldade ela com certeza seria bem maior. Então, essas são algumas dicas aí que a gente está tentando debater, colocar para vocês refletirem, né? A história é o estudo do passado que ajuda o presente a gente a construir um futuro melhor. E tudo isso vai passar. Assim como passou a gripe espanhola, vai passar também o coronavírus. Quero mandar um grande abraço, quero fazer um coração para vocês. Beijo do gordo. E eu ponho fé.